Preciso falar com vocês sobre sono. Gente, uma das queixas principais que eu tô recebendo no consultório é de adultos ou principalmente mães preocupadas com as crianças que estão rangendo os dentes, apertando os dentes à noite. A gente precisa falar sobre qualidade de vida de maneira geral, porque os nossos hábitos, eles interferem diretamente na nossa saúde como um todo. Um exemplo prático é que esses episódios, eles se agravam de bruxismo quando a gente está passando por algum estresse, alguma ansiedade, alguma prova importante. A gente começa a ter respostas fisiológicas. A gente tem insônia, a gente tem palpitação, a gente começa a apertar mais os dentes. Então, a gente tem que falar de maneira geral. Então, eu vou falar sobre a importância de fazer higiene no sono, principalmente em crianças. A maioria das pessoas, no geral, tem péssimos hábitos de sono. O ideal é a gente dormir 7, 8 horas por noite. A maioria das pessoas dorme bem menos que isso. O meu marido mesmo, que tem uma rotina cansativa, trabalha de dia, trabalha de noite às vezes. E eu percebo que quando ele tá com privação de sono, a privação de sono ela gera uma diminuição da nossa atividade cerebral de concentração, atenção, regulação emocional. E eu percebo que realmente quando ele tá com privação de sono, ele fica muito mais irritado. É normal ele sentir mais fome, querer comer coisas mais calóricas, realmente mexe com o nosso comportamento alimentar. É normal a pessoa não ter muita concentração, você tem que ficar repetindo as coisas. Então, assim, eu tenho um exemplo prático aqui, gente. Ele abusa muito de café, gosta muito de café, então ele tem hábitos de sono péssimo, ele dorme muito mal. A primeira dica que eu posso dar pra vocês é: seja uma mãe chata. Como assim? A minha mãe, ela era extremamente chata. Ela fazia a gente ter rotina. Criança tem que ter rotina, adolescente tem que ter rotina. Por quê, gente? Isso interfere muito no rendimento escolar, na qualidade de vida. Eu era uma aluna muito boa na escola. Por que eu associo isso a minha mãe ser chata? Porque o meu rendimento escolar era bom porque eu dormia bem. A minha mãe, ela desligava a internet 10 horas da noite. Então você era obrigado a dormir 10 horas, porque você não tinha o que fazer. Ela era uma mãe chata? Era. Mas hoje eu percebo o quanto isso foi importante para minha formação, para quem eu sou hoje. Então, o que a gente precisa? Regular o ciclo circadiano, regular o nosso sono. O ciclo circadiano é essa diferença de dia e de noite, tá? Vamos pensar assim. Os nossos olhos são como a janela do nosso cérebro. Então, quando vai escurecendo, a gente começa a produzir os hormônios do sono, a melatonina. Agora, quando tá clareando, quando tá sol, de manhã, a gente começa a acordar. Por quê? Porque essa melatonina, os nossos olhos veem a luz do sol, a melatonina vai degradando e a gente começa a produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que faz a gente ficar ativo, acordado. A gente tem um problema muito grande hoje em dia, que é o quê? Quando começa a escurecer, a gente começa a acender as luzes, a gente liga a televisão, a gente começa a mexer no celular. Então, isso confunde o nosso cérebro. Ele não sabe que está na hora de dormir. Então, vamos lá. Vou passar algumas orientações práticas que podem te ajudar a implementar uma rotina no sono na sua casa, para você e para os seus filhos. Tem que ter horário para acordar e horário para dormir. E, de preferência, que isso aconteça todos os dias, inclusive aos finais de semana. Eu sei que é mais difícil, mas pelo menos vai implementando isso aos poucos e pelo menos durante a semana tentar ter uma rotina de acordar e dormir sempre no mesmo horário. Evitar deixar as crianças dormirem à tarde, evitar dormir à tarde, se dormir no máximo 20, 30 minutos, porque isso pode atrapalhar o sono à noite. Criar um ambiente de sono adequado. Diminuir as luzes brancas da casa em cômodos que a gente costuma dormir, quarto. Coloca um abajur com uma luz mais amarela. Deixa um ambiente mais silencioso, uma luz mais relaxante. Pode usar velas aromáticas, óleos essenciais. O mais importante, que é onde eu queria chegar, é evitar atividades estimulantes, pelo menos 1 hora antes de dormir. Então, assim, muita gente tem televisão no quarto. As crianças geralmente estão condicionadas a dormir com a televisão ligada ou ficar mexendo no celular antes de dormir.
Então isso estimula eles, atrapalha o sono. O ideal é que 1 hora antes de dormir não tenha nenhuma luz, nenhuma TV ligada. Lê livro para as crianças, deixa essa luz amarelada mais relaxante, um ambiente silencioso, uma música de fundo. Evita deixar as crianças dormirem assistindo TV, mexendo no celular ou jogar videogame antes de dormir. Pelo menos 1 hora antes é bom evitar qualquer tipo de luz branca. Evitar alimentos estimulantes antes de dormir, ou seja, café, chá mate, chá verde, refrigerante como Coca-Cola. Todos eles têm cafeína, pode atrapalhar o sono, principalmente se você é sensível à cafeína. Evita tomar café depois do meio-dia, que isso pode interferir no seu sono. Álcool também é importante, o álcool também prejudica o sono, a qualidade do sono. Usar a cama somente para dormir. Não ficar mexendo no celular, não ficar levando o notebook, trabalhando na cama. E, gente, eu sei que cada família tem uma rotina diferente. Tem mãe que trabalha fora, que tem que cuidar dos filhos, eu sei como é difícil. Então, tenta implementar essas dicas aos poucos. Tenta começar com pequenas mudanças, mas isso com certeza vai influenciar na qualidade de vida deles, na qualidade de vida de vocês. E a chance de diminuir esse apertamento dental, diminuir esse bruxismo é muito grande. Claro que o bruxismo tem várias outras causas que a gente tem que investigar. Tem que investigar a respiração da criança, tudo isso a gente pode avaliar certinho numa consulta. Mas essas dicas de excesso de tela, de higiene do sono fazem muita diferença. E eu já percebi que as mães que implementaram isso nas suas rotinas, na rotina dos filhos, tiveram ótimos resultados.